Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima terça-feira, hoje 16 de abril de 2024. O nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 9. Mateus continua mostrando os milagres que Jesus realizou, vai inclusive falar aqui nesse capítulo do seu próprio chamado, que foi um grande milagre. Mas tudo começa com um paralítico sendo curado por Jesus, ele está numa cama e alguns homens o trazem a de Jesus. E Jesus vira para aquele homem que está ali paralítico, deitado numa maca, carregado, diz para ele no versículo 2: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus ele vai ao âmago do problema daquele homem. Muitas vezes achamos que as nossas dificuldades têm alguma relação direta conosco mesmo, mas o que Jesus vem mostrar é o profundo daquilo. Nossos pecados são as causas de realmente nós estarmos passando pelas deficiências, pelos problemas que passamos todos os dias. E Jesus cura aquele homem ali da culpa do pecado, do peso do pecado, e eles estão perdoados. Mas as pessoas disseram, ele está blasfemando, e Jesus pergunta: por que vocês estão pensando tão maldosamente em seus corações? O que é mais fácil dizer, diz o versículo 5, seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas Jesus fala: bom, para vocês entenderem que eu sou o Filho do Homem, porque eles entendiam que o Messias faria milagres e sinais, ele diz para ele: levante-se e ande. E aquele homem se levantou. Logo depois, Mateus vai relatar o seu próprio chamado. É interessante que Jesus passa ali pela coletoria e chama Mateus, e Mateus larga tudo e vai seguir Jesus. A coletoria é o lugar onde ficavam os publicanos, pessoas que eram do povo judeu, mas que trabalhavam por Império Romano, cobrando ali as taxas do seu próprio povo. Pessoas que não eram bem vistas pelo povo, eram consideradas pecadoras. E aí no versículo 11, quando Jesus vai até a casa de Mateus e ali há uma grande festa, ali os fariseus perguntam: por que o mestre de vocês com publicanos e pecadores? Jesus ele vai dizer coisas espetaculares ali. Ele diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu vim chamar justos, não vim chamar justos, mas pecadores. Realmente somente aqueles que estão doentes é que entendem que vão precisar de ajuda. Os autossuficientes ficam longe. Por isso que nós possamos entender a nossa dependência total do Senhor e nos achegar até Ele. Essa dependência foi ali vista por Jairo. Jairo chegou às últimas consequências quando a filha dele estava sofrendo muito, estava doente, havia muitos anos que ele estava feliz com a filha dele, ela tinha 12 anos, mas agora ela estava doente. E ele se chega até Jesus a partir do versículo 18 e diz que a filha dele tinha acabado de morrer. E ele pede: vem e põe a mão sobre ela. Jesus se levanta e vai com Jairo até a casa dele. No meio do caminho, alguma coisa atrapalha a caminhada de Jesus à casa de Jairo. Chega uma mulher por trás, no meio da multidão, e toca na borda do manto de Jesus, porque ela pensava: se eu simplesmente tocar no seu manto, eu vou ficar curada, diz o versículo 21. E realmente foi o que aconteceu. Jesus diz para ela: ânimo, a tua fé te curou. Aquela mulher tinha uma hemorragia, a hemorragia tirava aquela mulher do meio da sociedade, assim como a lepra. As pessoas que tinham hemorragias, tinham sangramentos, fluidos constantes nos seus corpos, eram pessoas que eram afastadas da sociedade. Aquela cura não significou apenas uma cura física, mas uma cura emocional, social, que Jesus fez na vida daquela mulher. E logo depois, Jesus continua a sua caminhada, chega até a casa de Jairo. As pessoas riem dele quando ele diz que aquela menina ela está apenas dormindo, mas Jesus não liga para aqueles risos daquelas pessoas, aquela zombaria daquelas pessoas ali naquele momento, e vai e chama ali os discípulos para estarem com ele, subirem com ele, para poder estar com aquela menina ali. Diz a palavra do Senhor que ele entra, toma a menina pela mão, versículo 25, e ela se levanta e o milagre maravilhoso acontece. Jesus ainda vai curar 2 cegos nesta passagem e também um homem que era mudo, um homem que estava endemoniado e não podia falar, diz o versículo de número 32. E aí Jesus vai
expulsar aquele demônio, todos vão se admirar, dizendo: nunca se viu nada parecido em Israel. Jesus realmente foi espetacular, ele é espetacular. O que ele faz, ninguém mais pode replicar aquilo, apesar de podermos sim levar a palavra dele adiante, levar o evangelho adiante, ainda assim nós não podemos nos comparar a ele de maneira nenhuma. Mas Jesus está nos chamando a fazer a obra. Ele vai dizer para nós que a seara é grande, versículo 37, e são poucos os trabalhadores, mas que nesta manhã, que neste dia, eu não sei que dia você vai estar ouvindo, não sei em que momento da história você vai estar ouvindo essa ministração, mas que você se coloque como um dos grandes trabalhadores do Senhor, se colocando à disposição dele para poder dar continuidade à obra que ele começou, confiando que ele ainda age, ele opera e ele faz maravilhas em nosso meio, ainda em nossos dias. Que Deus abençoe o seu dia e a paz do Senhor.